Tem muito lançamento ainda pela frente. É isso que eu ia perguntar, viu? O que vocês podem dar de spoiler aí? Eu porque, vi assim, a interrogação nos seus olhos. Você viu, né? Eu vi. Porque o ano que vem, 2023 está chegando e eu sei que vocês não param de inovar. A Doxy tem esse DNA aí na veia, né? Isso se dá muito aí por vocês e o time de vocês. Pouquinho só, não precisa falar muito, né? Fala o que vocês puderem aí de spoiler. Eu posso dar 2 spoilers, os outros eu não posso. Ano que vem a Doxy vai lançar provavelmente uns de 6 a 8 novas tecnologias, tá? Esse é... Vocês vão lançar quase o ano todo. A gente vai ter bastante lançamento. Vai dar um trabalhinho. Vai dar um trabalho. Então, assim, vamos ser... 4 lançamentos estão basicamente garantidos, tá? E 2 devem acontecer ainda esse ano, entre novembro e dezembro, que eu já posso adiantar. A gente vai lançar o ultrassom micro e macro focado, uma super tecnologia. Vem com bastante diferenciais, ainda não posso abrir quais são eles, só quando a gente for lançar, mas provavelmente em novembro ou dezembro já vai ser lançado o nosso ultrassom micro e macro focado. E o plasma fracionado, eu já posso falar também que a gente vai fazer o lançamento dele provavelmente em janeiro, deve acontecer em janeiro. Uma tecnologia também bem legal para rejuvenescimento, clareamento. Sim. É porque assim, eu acho que um dos plasmas, e eu sei que vocês não vão vir com qualquer coisinha, né? A Doxy, pela robustez dos equipamentos, eu lembro um que era basicamente inacessível, provavelmente vocês devem conhecer, que eu acho que é Plexo, alguma coisa assim. Sim. Plexo. Um aparelho bem, não, nem sei se vende aqui no Brasil ele, mas também um valor também diferenciado, né? Os equipamentos que a gente tem aqui, começou com o eletrocautério, que é já de plasma, e o já de plasma veio depois, então eu acho que é uma tecnologia a ser explorada, né, no campo de realmente estudo, de aplicação. Eu acho uma tecnologia fantástica desde que a pessoa saiba trabalhar com ela, né? E um equipamento de qualidade também, né? A tecnologia. Toda tecnologia precisa, mas as que são minimamente ablativas, né? No caso da estética, tem que ter um cuidado redobrado. A gente está num país tropical, então tem que ter cuidado com hiperpigmentação pós-inflamatória, tem que ter cuidado de um monte de orientação que você tem que passar para o paciente, para o cliente. Não é simplesmente aplicar e segue a vida. Exato. Né? Tem que ter um cuidado pré, trans e pós-procedimento. Isso aí é muito importante, porque senão as intercorrências começam a aparecer. E o problema, às vezes, não é a máquina, né? Porque o pessoal fala assim, essa máquina é ruim, não presta, isso aqui. Opa! E o ser que está ali conduzindo, que está apertando o botão, muitas vezes é o que... A máquina é a única coisa que você consegue controlar. Exatamente. Calibrada, laudada, tudo bonitinho, está toda certinha, o que a gente não consegue mensurar é o ser humano. Exato. E aí tem paciente e o aplicador. Tem que estar muito bem habilitado e fazer uma ótima anamnese. Eu acho que isso é uma das coisas que uma empresa que é séria tem muito, que é esse suporte também, né? Sim. E mostrar isso para o cliente. Como que é esse processo aí de até chegar... a gente sabe que é doloroso, né, e difícil, mas é um trabalho interessante que é toda a preparação desse aparelho até chegar. Qual que é esse método aí, Thiago? É o que eu falo, tudo é método, o método, o segredo está no método, né? Então, a gente tem uma metodologia, a tecnologia chega lá na fábrica, ela segue um fluxo fabril, né? Então, ela chega para uma inspeção, para o pessoal ver se todos os insumos estão ok, se não tem nenhum dano, se não tem nenhum tipo de problema. Se não tiver nenhuma inconformidade, ela já segue para o time de inspeção. O time vai lá e faz a inspeção, de fato, na tecnologia, faz a montagem porque assim, a Doxy monta os equipamentos aqui no Brasil, faz a montagem da tecnologia aqui. Então eles vão lá e montam o equipamento, fazem os testes no equipamento de performance. Tem equipamento que fica 1, 2, 3 dias ligado em funcionamento para teste de performance, tem equipamento que só por algumas horas. E aí, estando tudo ok, passou nos testes de performance, eles recebem lá os selos, né, de que foram testados, foram validados, e aí eles são embalados assim, com todo cuidado, com todo amor. A gente não põe ali só método, a gente põe coração também. Sim. A gente fala isso com os profissionais, né? Tem coração batendo por trás daquelas máquinas, daqueles equipamentos ali. Então é tudo feito com muito respeito, com muito método, com muito carinho, com muito cuidado, para que a tecnologia chegue no cliente da melhor forma possível, perfeita, para dar os super resultados com segurança e com qualidade para os pacientes deles. E a gente até mudou nosso slogan esse ano para experiências de alto impacto, justamente por isso. Então, todo o time da Doxy, a gente está mudando cada vez mais para esse slogan, até colocando isso em questão de cultura da empresa.
porque o cliente ele tem que ter uma experiência de alto impacto junto da Docs. Ele tem que se sentir abraçado pela marca, porque muitos fazem até parte da nossa rotina. Sim. De tanto que a gente coloca o nosso propósito ali no fim da venda, né? Porque o fim da venda, mas o processo de venda não termina. Porque ali inicia um relacionamento de fato que a pessoa está junto da marca, vivenciando cada questão que tem na tecnologia, vivenciando o nosso suporte, nossa assistência técnica. E normalmente a gente fala que a assistência técnica é o momento mais delicado, Sim. porque ninguém quer deixar equipamento parado. Então, o nosso time de assistência técnica também é um dos mais rápidos do Brasil. Isso tem que proporcionar também uma experiência de alto impacto. E logisticamente isso, né? Porque a pessoa vai pegar o aparelho, né? Vai deixar já os atendimentos e às vezes vai ter que enviar, como vai enviar esse aparelho até fazer Tem que ser ágil. Tem que ser uma coisa muito rápida, né? E aí eu tenho uma dúvida aqui. A Docs, o que é esse nome? O que significa? Essa é contigo. Quem criou pela cara, né? Já deu para entender. Então, a Docs, lá atrás, quando eu frequentei, né, os eventos como congressista, o que eu olhava? Aquele folheto, sabe aquele folheto que tem conteúdo programático, do que vai ter de palestra e tudo mais? Não sei se vocês já repararam, lá naquela barrinha de baixo, tem os apoiadores, os patrocinadores, as marcas que participam do evento. E eu olhava sempre que era em ordem alfabética. Então, quando eu fui escolher o nome, foi o meu primeiro ponto que eu decidi. Eu falei assim, tem que ser com A. Pra estar em primeiro lá. Pra estar em Olha primeiro. que estratégia, né? E a gente, nessa época, nem tinha dinheiro nem pra ter um stand, tá? A gente ainda tava ferrado, mas na cabeça a gente já sabia que a gente ia fundar algo grande. Sim. O Thiago, ele não, as ideias que ele trazia eu não gostava, as ideias que eu trazia ele não gostava. E aí eu falei assim, cara, eu vou trazer algum nome diferente. E aí tinha marca como a Adicus, por exemplo, era uma das marcas que estavam lá na frente. Tinham outras e é tudo por ordem alfabética. Tá, mas com A não é tão fácil. E aí eu falei assim, AD. E aí o Thiago falou assim, eu gosto do X. Aí eu falei, beleza, mas não é simples também botar um X em qualquer canto. Eu gosto do X da multiplicação, né? Sim, o símbolo por de conta multiplicar. do símbolo. E aí eu falei assim, tá, então AD para estar ali perto da Adicus, enfim, e com X, aí eu Adox, mas com X no final, ADOX. Sem Y. Sem o Y. E aí o Thiago falou assim, mas X no final não multiplica com nada. Tem que ter alguma coisa depois para ele multiplicar, entendeu? E aí ele colocou o Y, mas assim, Né? mim, para ele falar que ele participou Só para falar que eu participei da de uma coisa do construção processo do nome da criativo. Docs. Então, assim, quando a pessoa me pergunta, eu falei assim, da onde surgiu? Da minha cabeça. Sim. Eu fiz uma aglutinação de conceitos e estratégia de como eu queria ser notada lá na frente, que o início disso tudo veio pela ordem alfabética. E hoje a gente coloca um emblema entre o D e o O, que a gente faz um infinito. O conhecimento, ele tem um pilar principal dentro das nossas metodologias, dentro do nosso mercado. E eu, de fato, a gente está falando de cientificidade, eu acredito muito que o conhecimento é infinito. Que você, quanto mais você pesquisa, estuda, mais você tem que se aprofundar, mais você sabe que você não sabe nada. Então, esse é um dos conceitos também que a gente colocou. Então, se você for reparar, o A com o D e o O, eles têm um símbolo que faz um símbolo de infinito. Mas tem mais um segredo, uma coisa muito legal, muito poderosa que eu gosto de compartilhar com as pessoas, que é o seguinte, por mais que você comece simples, comece pequeno, é importante você pensar grande. Porque assim, pensar grande, pensar pequeno, dá o mesmo trabalho, você vai pagar o mesmo preço. Então, a gente pequenininho lá, sem dinheiro nenhum, sem grandes investimentos, a gente já pensava grande. Eu tinha falado com a Michelle, tem que ser um nome mais americanizado porque a gente vai exportar. E assim, quando você exporta, você tendo um nome aparentemente internacional, agrega mais valor para a marca. Então, a gente queria um nome que fosse forte. E aí ele adorou a Docs, né? Na hora eu não gostei. A Michelle apresentou a Docs, eu falei, nome feio, não gostei. Não, eu demorei uns 6 a 8 meses para gostar.
Hoje eu sou apaixonado no nome, não consigo imaginar um nome outro nome, né? Um nome mais adequado. Mas o fato a gente queria um nome importado. Por quê? Porque a gente já tinha visão. A gente vai começar no negócio, ok, a gente vai começar pequeno, só que a gente vai pensar grande, a gente vai alcançar grande, a gente vai exportar. Então, assim, a gente já está no meio do planejamento para exportação, provavelmente até 2024, né? Início de 2024, a gente deve começar a exportar para outros países, numa visão que a gente teve lá 10 anos atrás, quando a gente estava iniciando. Então a gente foi se preparando o nosso mindset para ter uma visão sempre muito além do nosso tempo, maior até do que a gente. A nossa visão era muito maior do que a gente na época. Sim. A gente tinha condições assim, financeiras muito humildes, mas condições mentais que já estavam em crescimento. Então o mindset do empreendedor, também por mais que você comece pequenininho, pensa grande. Imagina o teu negócio grande e trabalha para que ele realmente cresça de fato e apareça, porque trabalhar para vender o almoço, para comprar a janta, não é digno. Você empreender para ganhar pouco, para não ganhar quase nada, para ficar trocando dinheiro, não é digno. Você não entrou, eu falo com as pessoas, você não entrou numa faculdade, você não entrou num curso técnico, você não estudou um monte de tempo para não ganhar dinheiro, para não viver bem daquilo que você faz. Você merece ganhar bem com aquilo que você ama fazer. Eu acho que a gente vem